Você faz quantos quilómetros por mês, mais ou menos? Quantos quilómetros faz por mês? No meu tempo eu sei o número. Faço 60 e tal mil por mês, por ano. 60 mil por ano? É para aí 6 por mês, 6 mil por mês. É das pessoas que eu conheço que mais Outro dia quilómetros... fui à Suécia buscar 2 carros. De carro. A sério. O meu problema, cheguei lá, era 13 graus negativos, não conseguia levantar o outro lado porque estava congelado. Tive com um maçarico estar ali a aquecer o óleo. E depois como é que veio? Veio quando trouxe... Um em cima do outro lado e outro. Levei com um amigo, viemos a andar. Ai, pela tão estrada. bom. Os Teslazinhos todos, que faz que tu tens carro elétrico, a encostarem com 13 graus negativos, os carrinhos elétricos a encostarem. E nós num carro antigo. Mas pode aquecer a bateria, eu também tenho um carro elétrico. Não sei, é que eles estavam a parar. Pode aquecer. Miguel, eu acho que Gastam muito, acho que o frio gasta muita bateria. Eu acho que esta é a melhor intro do António Alves. Portanto, nós já fizemos completamente. Nós estamos a gravar já, portanto, isto já foi uma introdução. É carros. É Foi um desafio. É carros. Bom, o que é que me apraz dizer? Bem-vindos à Lente Indiscreta, que é um podcast bem graduado e idealizado para dar a conhecer os rostos e as histórias que estão por trás dos óculos. Aqui hoje temos o nosso querido amigo António Alves, uma figura incontornável da ótica em Portugal. Ele acho que já disse tudo, Marco. É carros, é o surf, ainda não disse, mas é a paixão, é o surf, é os carros, é um viciado em temas como a liderança, a inteligência emocional, já falou aqui do número 11, não é? Somos número 11 os dois. Caramba, não sei. Já vou chegar a casa, vou googlar o que é o número 11. Tem que ser, tens que ir descobrir. Eu acho que é bom, que eu já fiz essas pesquisas, que eu também gosto imenso disto. Em 2012 entrou para a Opticalia, onde é diretor-geral, mas tudo começou quando ele tinha 30 anos, quando entrou para a ótica, para a Multióticas. Acho que não estou enganado, pois não? Foi lá que nos encontramos. Estás-me a pôr mais velho do que sou. É? Eu entrei em 1990 com 24 anos. 24. Não exageremos. Sério, 24 anos. Muito bem. 24 anos. E foi para vendedor de franchising. Já nos vai contar isso, mas foi assim. Era vendedor de franquia, não era? Sim, eu entrei para vendedor de franquia. Ok. Quantas lojas abriu quando era... 450 lojas, já abri, desde que trabalho na ótica já abri 453 lojas. Caramba. Também já fechei algumas. Bem-vindo, António. Eu e o Marco tínhamos aqui já uma pergunta só para lhe fazer. A SAB ainda é a marca do seu coração? Bom, mas antes de mais tudo, as minhas paixões eu também tenho que dizer, e por isso trabalho na ótica, a minha paixão também são os óculos. Eu defendo sempre que a tua cara é a tua moldura e, como tal, nós devemos trabalhar a nossa imagem através da ótica. Portanto, eu também sou apaixonado por óculos. Mas pronto, a SAB, queres perceber porque é que é? Já agora. Estás preparado para isso? Estou. Bom, nasci preparado. Não sei se estão preparados. Sabe o que é a regressão? Sim, de alguma forma. Não sabem. Isto é muito à frente, mas querem sem filtros. Eu, numa vida passada, era piloto de aviões. Tão bom. E fui sequestrado, ou seja, tive um acidente no Grande Cânia e por isso a minha vida passada eu morri num acidente de avião. Por isso anda sempre com a cabeça no ar? Não tem nada a ver com isso. Repara uma coisa, porque é que eu sou apaixonado pela SAB? Porque a SAB foi construída por 11 engenheiros aeronáuticos. Ok. Portanto, é o carro que mais se assemelha aos aviões. Mas não sei se é apaixonado das SAB. Eu sei que acho que era a maior coleção de SABs em Portugal. Eu recordo na altura que nós temos a ver, tinha imensos SABs que não existiam em Portugal. Estou um pouco a rodar. É verdade, mantém essa coleção. Só de SABs. Tem quantos SABs? Sim, sou apaixonado por SABs. Tem quantos SABs? Só por... Tem um número mais ou menos. Dito de outra forma, eu brevemente irei ter o Museu SAB. Eu já fiz algumas diligências, quis até aqui com o Presidente da Câmara do Eiras para criarmos um museu, porque eu pretendia dentro desse museu ter a parte dos SABs e agora estou a desenvolver em Palmela um espaço que eu arranjei onde eu vou ter o Museu SABs. Que bom. SAB. Está quase. Pronto, de eleição. Eu tenho o privilégio de conhecer este homem há muitos anos, desde 2003, que nos conhecemos. O António Alves foi a pessoa que me recrutou para o mundo da ótica.
portanto eu tinha aqui uma relação do António Alves interessante, quase paternal, quase no meio disto tudo, até porque trato por você ainda, portanto nunca deixei de tratar por você o António Alves, por isso somos quase da mesma idade. Tens mais velho. O António Alves, depois envolvi-me no mundo do António Alves, além da ótica, e eu acho que hoje vamos falar de ótica, como é óbvio, mas só queria perceber o dos carros, obviamente que é um quebra-gelo fácil, porque o António Alves gosta muito de carros, e eu também passei a gostar desse mundo muito à sua conta. Vamos começar pelo início, que é como se começam as coisas. A ótica arrancou com multióticas, neste caso, tinha 25 anos, não é? Não. Eu entrei em maio, vai fazer agora em maio, estamos em maio, eu entrei em maio de 1990 como vendedor de franquia na altura com a gestão espanhola, na altura era do Sr. Carcelheiro, que era... Mais ou menos, eu quando entro... naquela altura tinha que se perceber, a Multióticas tinha 70% de capital espanhol e 30% de capital português, porque estamos a falar nos 90, para se fazer investimentos, porque a Multióticas foi criada em 18 de maio de 1988 e, segundo eu sei, não era possível as empresas terem 100% de capital de investimento estrangeiro e por isso havia uma parceria 70-30, e isso, portanto havia o capital em Portugal. Eu quando entrei, portanto havia os grandes nomes da ótica de Portugal que faziam parte do grupo, eram acionistas. Quando eu fui recrutado disseram-me que eles faziam parte do grupo, embora a primeira semana que entrei naquela empresa reparei que toda a gente se tinha ido embora e diziam-me que eu tinha 60 e tal clientes para visitar. E de repente, quando olhei, ficaram meio dúzia deles, os únicos óticos que ficaram, que eram os meus potenciais clientes. Então quase começou do zero outra vez. No fundo, a empresa começou consigo. E esse é o que eu fascino na vida. Há bocado estávamos a brincar, tu és um 11, eu sou um 10. Um 10 é aqueles que fazem os inícios, que começam as coisas. E eu não tinha clientes, tive que ir procurá-los e bater às portas para... Não ia lá como vender, ia lá como angariador de pessoas para serem nossos associados, franqueados, na altura chamávamos franqueados. Okay. Na Optical é que são associados. O vendedor de franquia, no fundo, era mais um consultor de expansão. Portanto, o que fazia era expandir, não era vender produto, era expandir a rede. Eu era vendedor, mas como ninguém fazia o trabalho de angariar, eu fazia esse trabalho. E fez uma progressão rápida, depois passou para a comercial, diretor de vendas muito rápido, fez um processo muito ligeiro. A empresa foi dando oportunidades, porque depois, entretanto, eu entro em maio, em junho de 90 entrou o Juan António como diretor-geral, porque na altura que eu saio, o diretor era o Neves do Hotel, que saiu, portanto eu entro, havia um vazio, eu fui recrutado pelo Sr. Carcer, que é o fundador da empresa, para haver ali um vazio, e depois o Juan António entra em junho, depois começámos a expandir e a empresa foi crescendo. E depois passa para a Holanda, para a gestão holandesa, em 2000. Não, mas isso foi 11 anos depois. 11 anos depois. Então começa com a empresa espanhola, passa para uma empresa holandesa 11 anos depois e foi regressa adquirida a uma empresa espanhola novamente. Portanto, é quase um bom filho à casa toda. Ou seja, eu trabalhei 11 anos com o Sr. Carcier e trabalhei 11 anos com o Melgrot, com a House Investment. Portanto, foi 11. E depois volta a uma empresa espanhola, a Optical é espanhola. Eu volto a trabalhar com o Sr. Carcier. É um bom filho à casa torna ou trabalho um gosto? Com projetos. Não tem a ver com a Espanha ser mais interessante trabalhar do que com holandeses. Espanhola, francesa, hoje em dia essa empresa é franco-italiana. Portanto. Sim, é verdade. Hoje já não é holandesa, é verdade. Consegue tirar lições dessa gestão espanhola? Aprendizagens que tirou para hoje, isto é, o facto de ter a gestão espanhola, que para si está a dizer que é quase igual, mas não é bem igual, que eu sei que você tem um carinho especial por espanhóis, por na altura a relação como tinha. Quando mudou para holandeses, percebi que havia uma lógica em termos de relação humana muito diferente, o estilo de liderança, culturalmente eram diferentes. O que eu acho é que as empresas têm pessoas. Eu defendo sempre que as pessoas constituem as empresas. Ou seja, as empresas são constituídas por pessoas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, o que faz as empresas são as pessoas. Portanto, o que eu admiro, eu trabalho com uma empresa espanhola há muito tempo, mas é a garra dos espanhóis, aquela forma deles serem. Vê-se no futebol, vê-se nos vários desportos, aquela garra que eles têm, é isso que eu admiro. Que em alguns momentos é mais determinante para o sucesso de uma organização. Eles têm uma atitude, reparem uma coisa, nós comparados com os espanhóis, nós somos melhores, mas eles vendem-se melhor do que nós nos vendemos. Repara uma coisa, por exemplo, o grupo Inditex, que nós, como sabes, a Pull&Bear pertence ao grupo Inditex e nós trabalhamos. O grupo Inditex é brutal, é o maior grupo mundial a nível da roupa.
O Ortega começou quando tinha 50 anos, é que criou o desenvolvimento da empresa. Portanto, tem uma raça muito interessante que nós temos que aprender. Nós somos mais brandos. Repara que nós agora fizemos uma revolução, temos a capacidade de fazer uma revolução sem guerra. Eles tiveram a guerra civil, portanto, aprende-se com os espanhóis. Eles são muito aguerridos, são muito comerciais. Okay, então volto ao Optical em 2012. Na altura, recordo perfeitamente desse dia. Foi um dia que marcou a minha vida também, tipo um apagão. Foi um apagão que na altura nós tivemos foi a forma que eu arranjei para cortar, porque eu trabalhava naquela empresa e para mim eu confundia a empresa comigo próprio, com a minha vida. Para mim, as lojas que ia criando era como se fossem filhos e pessoas, e era uma forma muito difícil de cortar com a empresa, e fiz um burnout. Foi muito difícil esse dia para nós todos. Foi difícil porque foi a pessoa que liderava a organização, no fundo, desaparecer, teve um blackout, portanto foi um apagão, real teve. E depois, de passado um tempo, agora são detalhes que acho que não são relevantes, entrou na Optical e assumiu as funções de diretor-geral. Porque é que quis começar do zero? Estava numa zona confortável, estava num ambiente confortável, estava numa organização que conhecia as pessoas todas. Dominava a empresa, uma empresa que era líder de mercado. Porquê é que vai para uma empresa, de repente, que não tem uma única loja em Portugal? Porque são um é aquela pessoa que gosta dos inícios, começar as coisas do zero. Fascina muito mais começar do zero do que ter a gestão. Por exemplo, eu na Optical, eu adoro o desenvolvimento. E depois o Paulo, que trabalha comigo, faz mais a consolidação, mais aquela parte da parte burocrática da coisa. Vamos chamar a parte que já não tem a criatividade, não tem o desenvolvimento, não tem toda a velocidade de cruzeiro, como tu quando no avião despendes muito mais energia para descolar e depois andas. Então o António considera-se um empreendedor e não tanto um gestor hoje em não dia? Tem a ver, não, eu não é empreendedor ou ser gestor, eu gosto do desafio de conhecer as pessoas do zero. Uma das coisas que me fascina na Opticalia já fiz crowdfundings, que é pessoas que não têm capacidade e que reúno com as famílias para juntarem possibilidades de recursos para a realização do sonho. A mim o que me motiva, se tu me perguntas qual é o meu propósito de vida na ótica, é de ajudar as pessoas a desenvolver o seu potencial. Fascina-me isso. Pessoas que hoje em dia são empresários da ótica. Eu digo-lhes sempre, o meu sonho é torná-los milionários. Milionários é faturar 1 milhão de euros. Já criou milionários, então? Claro que sim. E já passaram muitos. A Opticalia neste momento já está em velocidade de cruzeiro? Velocidade de cruzeiro não, porque nós temos muito ainda para expandir. Temos uma lista do país onde queremos abrir lojas e batemos sempre às portas para ter mais lojas. Temos 260 lojas, o objetivo são 350. Não me faltam 100. E esta pergunta era para espicaçar, que era para saber se já tivesse em velocidade de cruzeiro, se aparecesse outra oportunidade, se começava do zero. Começava do zero, irei sempre começar do zero, estou sempre a começar do zero. Foi ratoeiro agora, muito bem. Mas faz sentido. Não, gosto sempre de começar do zero. Não, isso é... Vá, Miguel, aquilo que os outros, e não é por acaso que eu, quando fiz a apresentação da Opticalia, apresentei a minha matrícula, que eu digo tudo é possível. Eu parto do pressuposto que tudo é possível. Lembro-me dessa fotografia. Claro. Lembro-me dessa fotografia. Aquilo que os outros acham que não é possível, por exemplo, até na vida desafios, eu tenho agora crianças com 5 anos. Espetáculo. Gêmeos. Já é avô, então vai ter um filho. Não sou avô. A minha filha tem uma filha. É que é diferente. Claro, a filha tem um filho. A minha filha tem uma filha. A filha é uma faldinha, Alma, não é? A minha filha tem uma filha. Eu não sou avô. Isto é o estado de espírito, não está naquela parte. Ei, avô. Como é que chama não é o avô Cantigas. Não é neta, a filha da minha filha. A filha da Alma, chama-se Alma. Alma, como é que o trata? António. É o António. Não, ela diz que sou vovô maluco. Então bom. Não está enganado. Não está enganado. O António sempre conviveu mal com as idades e coisas assim, eu percebo isso. E entendo perfeitamente. Hoje estou com 50 anos e percebo perfeitamente bem que a idade é uma coisa que não é nada importante. Isso é o estado de espírito. Falamos um pouco então do mercado, que acho que o mercado é mais interessante. O António tem uma pessoa com visões, tem crenças, sempre tem muitas crenças, sei que tem mudado algumas delas ao longo dos anos. Diga-me só, o que é que, na sua opinião, hoje em dia, tendo em conta... A minha crença, e tu ainda te lembras, qual é o valor do cliente? É sempre a minha crença, é sempre essa entrevista que eu faço às pessoas que trabalham comigo. Qual é o valor do cliente? O valor do cliente é o valor da primeira compra multiplicada por o número de compras que ele nos venha a fazer, amigos e familiares. É assim que eu penso, essa é a minha crença. Como é que tu tens que fazer em qualquer atividade que tu tenhas? É a fidelização dos teus clientes. Yeah. Isso é o valor do cliente. O valor do cliente qualquer que pode ser ilimitado. Então, tendo em conta a conjuntura hoje em dia, como as coisas estão no mercado da ótica, como é que se sente
que as óticas, o que é que vai acontecer às óticas para sobreviverem e para não ficarem para trás? Sobreviverem? Sim, porque há Como é que óticas está o que não nosso estão... setor? Temos a noção de como é que está o nosso setor a crescer 6% ao ano, Dá quando a óticas economia que cresce Há 2,3%. óticas que estão com dificuldade, há óticas que não estão a conseguir dar a volta, António. Mas o mercado não está mau. Não, não Essas sou óticas estão... Não, mas são coisas diferentes. Eu, antes de trabalhar no setor da ótica, trabalhava no setor farmacêutico, que era um setor também espetacular. A felicidade de vir para o setor da ótica, que é um setor espetacular, tem crescido. Sim. Eu, quando entrei na ótica, em 90, havia 26% da população a usar óculos. Foi o primeiro estudo de mercado que eu fiz. Hoje há 56%. É que nós temos que olhar essa perspectiva. O nosso setor está em crescimento. Se, por qualquer razão, temos players que não conseguem acompanhar o crescimento, se calhar a oferta deles está desadequada ao mercado. Agora, há necessidades, as pessoas procuram. Então, se tiver que dar uma receita básica, para quem nos está aqui a ver e a ouvir, uma receita básica para um ótico que está com dificuldades, que não está a dar a volta por cima, porque está a ouvi-lo a dizer, mas António, eu estou em contraciclo, eu não estou a crescer 6% ao ano, diz esse ótico. O que é que acha que é básico para ele poder fazer? O que é que ele tem que se preocupar para que as coisas corram bem? Porque há outros que não estão realmente. Se calhar porque os grupos são muitos. Ontem fiz uma conversa com um colega meu e contámos 20 grupos de ótica em Portugal neste momento. Ainda bem, grupos. Os grupos são necessários para o desenvolvimento. Ou tu pensas que o mercado cresce porque não há grupos, porque não fazem comunicação? Não tenho dúvida que o grupo é muito... Então, é para isso que serve. Eu, quando entrei, ninguém fazia publicidade. Nós entramos a fazer publicidade e isso desenvolve. A publicidade parecia um fator fundamental. Fundamental. Comunicação. Senão, claro que tu hoje tens de trabalhar nos TikToks da vida. Antes nós trabalhávamos só na televisão. O que é que queres que eu te diga? As coisas têm que ser adaptadas. Hoje em dia nós na Optical trabalhamos muito com o TikTok, trabalhamos muito com as redes sociais. No princípio, quando entrei em 90, era a rádio e a televisão. Mas abdica o António hoje em dia, abdica do offline ou continua a dizer com o offline, os outdoors, os flyers? Tudo tem que ser, mas também bem. Tens que ter as redes sociais, tens que ter influências, nós trabalhamos muito com influências, tens que te adaptar à realidade. Se tu me perguntas, eu estou contra ciclo, então mas procura dentro de ti, o que é que estás a fazer de errado? Sim. Tens de te perguntar. Porque há outros que estão com dificuldades, como é. O que é que estás a fazer? Se o mercado cresce, então quer dizer que a tua proposta não está adequada às pessoas. É verdade. Que as pessoas queixam-se muito, mas queixam-se do quê? Quem é neste momento, se tiver que definir um cliente da Optical e um cliente, é quem? Como é que é o cliente? Para perceber qual é a idade, se é o sexo, quem é o... Bom, vamos lá ver. A Optical, como tu dizes, entrou em 2012. Nós, claro que é muito mais difícil conquistar os clientes mais antigos, mais séniores, não, gris, agora está os cinzentos, não é? É muito mais difícil. Portanto, nós trabalhamos muito mais facilmente, é muito mais fácil conquistar a gente jovem. A gente jovem, como é óbvio. Está claro, não é? Está claro. A Optical trabalha claramente a nossa comunicação. É senhoras, porque nunca te esqueças do que eu sempre vos disse. Metade da população são senhoras e a outra metade vem dentro delas. Está bem visto. Está bem visto. Essa é outra realidade. Portanto, nós comunicamos para as senhoras e, obviamente, essencialmente, 70% de mulheres, 30% de homens. Então, é a nossa forma de comunicar. Dominam as senhoras, tu comunicas para a senhora. Claro que a Optical trabalha a moda porque é aquilo que acreditamos. A ótica é saúde, sem dúvida. Isso é um dado adquirido, todos nós trabalhamos saúde. Mas a forma como nós comunicamos é através da moda. Não é por acaso que trabalhamos com a Pull&Bear, trabalhamos com a Mango. Ou seja, nós trabalhamos com grandes insígnias da roupa precisamente para nos obrigar a adequar o nosso setor à moda. E qual é que é nas óticas, neste caso o vosso conceito, agora fugindo da Optical, mas para o mercado em geral, o que é que retém o cliente? O que é que o cliente está a dizer que hoje a ótica é saúde? Pronto, continua a enaltecer a saúde. Apesar de termos marcas de moda com fartura, não é? É curioso, porque nós chegamos a um ponto que eu não sei bem se é só saúde, não é? Trabalhar com algumas marcas... Mas a vontade de querer, as pessoas olham para a ótica como uma coisa de saúde. E tu tens de ter e trabalhas isso. Mas ainda olham mesmo? Porque não? Repara, porque não olham. As pessoas sabem que há uma pessoa que lhes faz a consulta, pode ser um oftalmologista, pode ser um optometrista. Posso dizer, quando eu entrei no setor, havia tão poucos optometristas. Hoje em dia continuamos a dizer que há poucos optometristas, continuamos com a mesma situação. Agora, eu posso dizer, os meus primeiros dados, 75% da minha faturação dependia de receita externa, 25% da optometria. Hoje eu diria que é 60% optometria e 40% oftalmologia, ou seja, internos e externos. Portanto, as coisas mudaram nesse sentido, mas claramente continua a ser... Então continua a achar que se batalharem nesse atributo da saúde visual é por aí o caminho. Ou seja, o sucesso vai vir daí. E não tanto fugir... A pessoa quando tem fome precisa de comida. Pronto. É um dado adquirido, tu tens que te alimentar. Agora, o que é que te faz alimentar? Ou podes ser vegan, ou podes alimentar-te saudavelmente. Portanto,
Isso é uma realidade. Tu precisas te alimentar. A ótica está ligada ao mundo da saúde, claramente. A gente sabe que é isso. Mas o que nós consideramos é que como é que ele conquista o cliente? Como é que eu vou atraí-lo? Como é que vou fazer com que ele venha? Porque é que eu sei, os dados que me dão, sei que 7% da população tem mais do que um par de óculos. 7%? Então, caramba, há 93% que podem comprar o segundo par de óculos. Então, o que é que eu estou a chorar, a dizer que o mercado não funciona? Quando tu disputas, e nós temos de ter noção, todos nós temos uma carteirinha. Aquele dinheiro que está naquela carteirinha é que tem a concorrência de vários lados. Tem a concorrência das férias, que é o ganhador, que as pessoas hoje em dia adoram investir em férias. Tem a concorrência da Netflix e outras coisas que tu tens. E também tem a ótica. Por isso é que nós, houve uma altura, criámos o No Limits, que a pessoa fazia a subscrição. Então, compra. se eu entendo bem a sua crença, a sua visão, quero dizer, em relação ao mercado, então acho que o mercado, como é que estamos a caminhar? Estamos a tentar procurar propostas em que estamos a tirar serviço e o valor está a baixar dos óculos, ou acha que a tendência é agregar mais serviço e conseguir que o valor do cliente aumente? Ou seja, na sua visão, qual é a tendência neste momento? Porque eu estou confuso, porque eu vejo os dois cenários. Mas porquê é que tu tens que comparar? Porquê é que tens que dizer isso? Ou mais serviço ou menos serviço? Falamos de tendências, porque o mercado neste momento está bicéfalo. O mercado tem óticos que estão a trabalhar muito bem o seu serviço, agregar valor, então equipamentos melhores equipas, melhor staff, melhores lojas, melhores layouts, e há outros que estão a fazer sempre o contrário, estão a promover preços fechados, não querem caracterizar o produto, e o que eu sinto, ainda ontem eu viajei, estive no Funchal, não é? Eu fui numa companhia de low cost para lá. Porque eu fui low cost? Porque eu abdiquei, que era 1h20 de voo, abdico tudo para ter o preço mais baixo. E não me busquei, o avião era novo, voou do ponto A para o ponto B, é o que eu queria. Portanto, eu fui um cliente de low cost. Mas há outros momentos, outras viagens que eu não quero voar em low cost, não quero tirar serviço. E é isso que eu estou a tentar, no fundo, ver a sua visão. Acha que é ótimo? Queres que eu te responda à minha visão? A minha visão é que o cliente quer tudo. Quer tudo. E quando tu falas, e a gente trabalhou juntos, e não venhas com histórias, quando é que começou a low cost dos aviões? Já não te lembras, mas vou-te recordar aquele caso que eu vos dava sempre, só do West Airlines, em 64, quando foi voo direto, que era um preço a $20. É $20. Porque a pessoa quer tudo. Obviamente há momentos que tu queres um low cost que é uma hora de voo, e há outros momentos que queres outro tipo de situação. E depois também tem que perguntar, quem é que paga? Quando é as companhias a pagar, as empresas a pagar, se calhar queres uma coisa. Quando és tu nas tuas férias, queres outra. Portanto, então na ótica há espaço para todos. Na ótica há espaço para os dois casos. Claro que está. E tu, se calhar, aquela pessoa, um ótico que vende, é triste, mas é verdade. O ótico que vende um óculo de 1000 euros, se calhar tem que ter uma potência a 10 euros para competir com a farmácia. Porque de repente aquela pessoa que lhe comprou 1000 euros quer um óculo só para uma potência, tu tens que ter. Não vou ter, que eu quero o quê? Quero fazer um óculo ver ao perto que quer pagar 180, mas se eu quero pagar só 15 euros por aquilo, vou deixar que vá à farmácia ou ao chinês comprar. Então dependendo, que quer dizer que o mercado, existem clientes para ambos os posicionamentos. O mesmo cliente tem vários comportamentos. Ele pode optar nesta fase da vida por este produto mais em conta, porque lhe dá mais jeito. Aquele cliente que se calhar compra Christian Dior, também vai à Zara ou à Mango ou ao outro lado qualquer que tu queiras. Entendo. É uma boa. Tu não, tu lá que tens aí, Marco, põe uma camisa. Nem marca tenho. Eu nem marcas uso. Então eu diria que o cliente quer tudo, meus amigos. Do ponto de vista de marketing, a marca deve se posicionar de uma determinada forma, mas deve ter então oferta para todos. Eu acabei de definir qual é o valor do cliente, o valor da primeira compra multiplicado por número de compras que nos venham a fazer. E quando diz é que o cliente, o cliente reage de maneira diferente, ou seja, não podes pôr uma etiqueta, há um cliente, não há uma rótula. Nós somos vários clientes. Sim, nós não temos um rótulo, é impossível ter um rótulo. Nós somos, claro, tu podes comprar uma calça de 10 euros e podes comprar um ténis de 120 euros. Eu vou dar um exemplo. Ontem ofereceram-me um almoço, eu estava no Funchal, e eu fui no EasyJet e fui comer o almoço. Sabes o que é que eu fui comer? Eu fui comer carne aguiu. Carne aguiu, que é carne japonesa, aquelas vacas caríssimas. Portanto, de facto, eu abdiquei, se calhar, por causa de oferecer-me um almoço, não paguei, mas se tivesse que pagar, eu podia ter que abdicar de um voo para ser mais barato, ou seja, mais económico, mas depois, em outras coisas, podia, se calhar, usufruir. E porquê é que disseste que essa carne é caríssima? É cara porque o valor de referência que nós temos, é verdade, a referência que temos. Mas para teres essa carne, o que é que foi investido? Nos animais, naquela coisa toda? Estas vacas que ouvem música clássica, bebem cerveja. Portanto, nós hoje temos que conquistar o cliente
O cliente quer tudo. É uma boa conclusão a sua, de facto. Não é boa conclusão, Não, na porque, realidade, de facto, boa constatação. nós somos muito redutores, Nós reduzimos muito os clientes a uma figura que existe como se fosse que tem um comportamento que não tem. Nós, ao longo de um dia, temos vários comportamentos e emoções, e é verdade. Portanto, tu não podes trabalhar. Eu quero um cliente com um perfil que quer gastar pouco dinheiro por uns óculos. Pode ser o mesmo cliente que, se calhar, o ano passado investiu muito por uma lente fotocromática, uma lente melhor, mas naquele momento prefere abdicar disso. Portanto, não é fácil. Pode ser um óculo que ele diz que é para levar para a praia e que não valoriza. Nós temos que perceber então, o que quer dizer que o mercado da ótica tem espaço para mais operadores. Seja eles quais forem. Mas tens alguma dúvida? Mesmo com quantas óticas temos, António, hoje em dia? O número de óticas que considera que é o número de mercado, temos quantas? 2.500 ou... Aquilo que já há muito tempo que não trabalhas comigo. Voltando ao tema. Como é que nascestes? Um ato de amor. Foi um ato de amor entre duas pessoas. Foi um espermatozoide no meio de 120 milhões. E fecundou o óvulo da tua mãe. Foi um momento da tua vida que tiveste mais concorrência. No meio de 120 milhões. O teu também, o meu também. Exato, bem visto. Então. Haja concorrentes. Essa é a realidade. Então, concordas que os que entrarem, desde que façam melhor que o último da lista, já não é o último? Não é fazer melhor, é conhecer melhor o cliente. As pessoas conhecem melhor. Uma das preocupações que a Opticala tem é todos os anos fazer estudos de mercado. É para conhecer o cliente. Tu adoras a política. Na política, como é que funciona a política? O que é que leva a pessoa a votar? O que é que a motiva? Essa é que é a questão. É tu teres a proposta de valor para que a pessoa queira. Como bom exemplo. Porque é que eu sei, os dados que me dão, sei que 7% da população tem mais do que um par de óculos. 7%? Então, caramba, há 93% que podem comprar o segundo par de óculos. Então, o que é que eu estou a chorar, a dizer que o mercado não funciona? Quando tu disputas, e nós temos de ter a noção, todos nós temos uma carteirinha. Aquele dinheiro que está naquela carteirinha é que tem a concorrência de vários lados. Tem a concorrência das férias, que é o ganhador, que as pessoas hoje em dia adoram investir em férias. Tem a concorrência da Netflix e outras coisas que tu tens. E também tem a ótica. Por isso é que nós, houve uma altura, criámos o No Limits, que a pessoa fazia a subscrição, superar a expectativa do cliente. A expectativa, a percepção que o cliente tenha na tua loja tem que ser superior à expectativa que criou. Ele vê publicidade, tem uma expectativa, mas quando vai à tua loja, tu tens que entregar mais do tem que ser mais do que a expectativa. Superar a sua expectativa. Isso é que é difícil. Isso obriga. O que é que nós fazemos? Nós temos a nossa receita que usamos e achamos que tem que ser sempre igual. Pronto, e pensamos que o marco, embora vocês os dois sejam 11, são diferentes. Sem dúvida. É verdade isso. E cada um queremos é uma tipificar e esquecer, e não falamos o suficiente na anamnese. Agora, o que é que nós queremos no nosso setor? Apresentamos o nosso produto e o cliente tem que se adaptar ao nosso produto. E nós não detectamos as necessidades do nosso cliente. Não temos que saber o que é que ele realmente quer, o que é que o realmente lhe faz feliz, o que é que o faz diferente. Porque é que ele fica fidelizado? Então, a anamnese comercial é fundamental. O conversar, o ouvir, o fazer perguntas poderosas é fundamental. Mas não é sempre assim? Não, porque nós, como dizia com razão, nós olhamos tanto para o produto que achamos que estamos... Repara uma coisa, tu mandaste-me um guião que eu nem olhei. A pensar que eu ia seguir o guião. Tu gostavas que eu tivesse seguido o guião? Não, eu partilhei com o António, e posso partilhar aqui em voz, os guião? grandes tópicos. Vamos falar tópicos, grandes blocos. Eu disse que não ia ligar. O António só dizia, o António disse-me, eu gosto é sem rede, eu não gosto de redes, vamos falar de uma forma espontânea, e portanto, eu nem os tópicos viu, portanto, como tu viste, o António Alves, e fez bem. Ainda está a ser muito mais interessante, nós estamos aqui... Não sei, está para vocês que são... Não, para mim está ótimo, para mim está fantástico. Não é verdade, Miguel, nós queremos sempre o conforto, nós queremos a zona de conforto. E como queremos a zona de conforto, aprendemos uma receita que se calhar a nossa mãe nos disse e mantemos essa receita. Um dos livros que eu entreguei sempre aos meus gerentes era Quem Mexeu no Meu Queijo. Lembras-te, Marco? Dávamos sempre um livrinho, Quem Mexeu no Meu Queijo. E estão sempre a mexer no nosso queijo. E nós não nos apercebemos. E a história dos 3 ratinhos. Houve um que pôs as sapatilhas e começou a correr. E houve outros que estava à espera que as coisas... O queijo, no nosso setor, devemos ler o livrinho Quem Mexeu no Meu Queijo. Como é que o António identifica esses ratinhos nas suas organizações onde trabalhou? Há os ratinhos que vestem todos sapatilhas. Todos nós temos isso. Todos temos? Temos. E depois também te digo uma coisa. Eu trabalho com pessoas, adoro que eles iniciem, mas a partir de uma certa altura eu digo-lhes sempre, ficam burgueses, ficam acomodados. Uma das razões porque eu tomo sempre banho de água fria, não tenho água quente em casa, é que me obriga a reagir todos os dias. Dá-me dopamina de manhã.
Eu não tomo café, Mas já foi enganado, já foi traído. Ou seja, pessoas que acharia que elas não reagiram como o António esperaria. Claro, mas Pessoas o que que, é que isso... instigou a serem melhores e eles não quiseram, certo? Então, Como é que aquilo provoca em si isso? Pessoas... isso só faz é que... Olha, vários erros que eu cometo. Um dos erros é projetar nos outros aquilo que tu queres. E eu digo que a pessoa, porque é que não abre mais uma loja, 2, 3? E eu tenho consciência que chega uma altura que aquela pessoa era feliz só com 2 lojas. Se calhar quando passou para a 3ª ou 4ª, já foi erro. É verdade. Entendo perfeitamente. Passei por isso há pouco tempo. Por um Isso projeto em que eu percebi isso. É perfeitamente O erro é normal. nosso, não é da pessoa. A pessoa está no Claro, canto. a tua zona de conforto. Agora, tu projetas, neurónios espelhos que nós trabalhamos, projetos. A minha ambição é essa, o meu propósito de vida é aquilo que eu digo, desenvolver potencialidades. Bom, pegando agora nessa questão que diz, de gostas de desenvolver pessoas, dentro do António há muita paixão pela liderança. António, como é que se retém talentos? Como é que se retém talentos? Talentos, todos nós temos talentos. É bom termos a noção de todos nós temos os nossos talentos, é preciso perceber qual é o talento que a pessoa tem. E a partir do momento que tu trabalhas com pessoas, tu descobres qual é o talento que ela tem, tu tens que lhe dar asa que ele cresça. Ou seja, não podes travar esse talento. Tens de fazer com que ele desenvolva potencial. Criares objetivos. Mesmo que perca a pessoa na sua equipa. Mas qual perder? Não, tu não perdes que a pessoa nada. tem uma Nós ambição... estamos todos ligados, Marco. É que isso é um erro. Esse é o ego. Isso é logo. E tu naquilo vês o eu. O um é o eu. É o ego. Tu o que é que perdes? A pessoa não é tua. Os filhos não são teus. A tua filhinha que está ali não é tua. Ela nasceu por alguma razão. Tu pensas que é tua? Ela escolheu-te a ti para aprender. Ela escolheu-te a ti para aprender o que tenhas para lhe ensinar. Portanto, o que é isso de ter talentos? Tens que aproveitar. Eu dou sempre este exemplo, e isso às vezes não é agradável para as pessoas ouvir. Nós todos sabemos o Cristiano Ronaldo, o sucesso dele. Qual foi a grande vantagem do Cristiano Ronaldo? Pergunto, qual é a grande vantagem do Cristiano Ronaldo para ti, Marco? A vantagem, isto é, a vantagem dele, competitiva, porque é que ele tem o sucesso que tem? Qual é a vantagem competitiva dele? Então, porque trabalha mais que os outros, supostamente. E tu, Miguel? Eu diria que começou tudo com o desapego, dele se ver sozinho. É o cérebro, é a coisa. Para mim, a grande vantagem do Cristiano Ronaldo foi ter o pai que deixou-o ser o que ele realmente é. Deixou-o ser. Possivelmente... Não condicionou. Não projetou-se. Não. Obviamente não conheço a história, mas é o que eu digo. Às vezes, o que aquilo parece uma desvantagem, o pai dele, em vez de... tens que estar, tens de fazer isto e aquilo, deixou-o ser ele próprio. Se calhar foi essa. Sim. O ser isso, possivelmente, isso é que fez com que ele pudesse ser o que realmente é. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é todos nós temos uma característica, todos nós temos talentos e muitas vezes são destruídos pela educação que temos, que os nossos pais dão a melhor educação que eles acham que nós devemos tê-la. E eu dou esse exemplo, é que é uma brincadeira no sentido, possivelmente, o facto que uns dizem, mas olha, não ligava ao filho, ou não se preocupava com aquilo, deixou que ele fosse o que ele realmente é, a essência dele. E quantos talentos se perdem? Esse é o grande problema. Portanto, e como nós somos muito racionais, queremos racionar, queremos projetar nos outros aquilo que achamos que é melhor, muitas vezes tens que compreender as pessoas, aceitá-las como elas são e dar-lhes um boost. Educativo que nós temos em Portugal, muito baseado naquelas teorias de Fail, Taylor, da indústria. Repetição do que os outros já estudaram. Ou seja, nós somos assim. Não deixamos que eles sejam criativos. É a sociedade, é onde estamos. Nós todos os dias estamos a pôr miúdos a treinarem matemática e português e inglês, quando eles não têm nenhum jardim para aquilo e estamos a desperdiçar, como o António diz, um talento que ele podia estar... Tu tens que entender o talento, aceitar o talento e deixá-lo voar. E costumo fazer isso. E faço isso todos os dias... Com todas as pessoas. Claro, agora tu tens a dizer assim, como gestor, como é que tu retens esse talento para que estejam o mais tempo possível? Dando-lhes desafios, criando-lhes para eles se manterem motivados. Porque é fundamental tu ter as pessoas motivadas, que é o mais importante. Tu, quando acordas de manhã, como é que tu te automotivas? O que é que tu fazes? O que é que tu desenvolves? Tu acordas, o que é que tu fazes quando acordas de manhã? Eu pergunto sempre às pessoas, o que é que te faz acordar? É uma pergunta que eu gosto de fazer. O que é que te faz acordar? O que é que te faz acordar, Miguel? O que é que me faz? O despertador. Isso é uma resposta para mim errada. É paixão pela vida. Agora é com o despertador. Sim. Agora retribuo. O que é que faz, e isto acho que é muito mais importante para quem nos está a ouvir, o que é que faz o António acordar e vir com essa disposição que nos está aqui a mostrar hoje?
como sempre, o que me faz acordar é a paixão pelo desafio do que tenho que fazer. É o que é que ali, o que é que vai acontecer hoje. Mas quando o desafio está atingido, atingiu o desafio, atingiu aquele desafio, aquela meta, atingiu as 200 lojas, o que é que seja, e depois, qual é o próximo step? Procura o desafio, está sempre, e se está à procura, está sempre... Não, eu todos os dias reinvento, ou seja, todos os dias traço desafios novos para alcançar, todos os dias. Cada dia é como um reserva, todos os dias há algo novo. E deixe-me só, que eu também gosto destas coisas e é sempre um momento para aprender. O António acorda motivado porque tem o seu objetivo bem claro. Na noite anterior... Por exemplo, tu acordas, tu tens que te espreguiçar, tu tens que rir, tu tens que ouvir música. Eu sou muito defensor, e o Marco trabalhou isso, e lembras, eu também, que era, tu tens alguma coisa, por exemplo, quando eu ponho nas equipas, é algo que te motive, seja uma fotografia, quando a primeira imagem que tu vês na casa bem, o que é que seja, algo aspiracional, algo que te faça dizer, uau, é isto que eu quero ir, eu vou uma viagem, contribuir um carro, para os isso. filhos. Seja uma coisa qualquer, um sonho que tu queres realizar. Eu sou apaixonado por sonhos, acho que nós devemos ir atrás dos nossos sonhos. Temos que ter a chipa da vida, algo que nos faça movimentar. Não é mais um dia, não, é o dia maravilhoso. E visualiza isso no dia anterior ou não? Ou naquele dia, ou na manhã? Pá, No dia anterior, assim. No final do dia, eu obviamente procuro ver o que é que eu faço um checklist daquilo que, pronto, eu ponho todos os dias, o que é que me proponho, e depois faço o checklist se realizei ou não as coisas que eu pretendia fazer. Isso pode ser Ou, por exemplo, hoje vou-te dizer, eu hoje tinha este podcast e depois tinha uma reunião. E depois eu hoje, quando acordei de manhã, pensei assim, não vou ter que adiar aquela reunião porque depois não vai encaixar uma coisa. O António tem essa flexibilidade que me fascina. Eu recordo, o António, eu começámos aqui no off, estamos a conversar sobre as viagens, os quilómetros, quando eu dizia que fazia 100 mil quilómetros por ano, ele conduz muito. Eu recordo de situações, portanto, não é em terceira pessoa, é em primeira pessoa, eu recordo do António pegar no carro no final do dia de trabalho, no escritório, nós vamos para casa, onde é que vai, António? Vou a Bragança a um jantar. E ir para Bragança, estamos já a dormir aonde? Durmo em Lisboa, ou vou dormir ao Porto, ou vou dormir não sei onde. Portanto, esta forma, e esta é que é a pergunta que eu queria lhe fazer, é o que é que o estimula a achar que é importante ir a Bragança a um jantar de objetivos, ou ir ao aniversário de uma pessoa, o que é que ganha com isto? Porque você podia estar em casa... Mas tem que ganhar, Marco. Não, mas porquê é que eu hei de fazer? Pode lá ser materialmente falando. Não, mas lá o que é que o move para porquê é que isso? eu tenho que ganhar? Porquê é que eu tenho que ter um ganho a coisa? Eu vou a uma celebração. E é importante. Eu todos os dias de manhã a primeira coisa que faço é ver a minha lista a quem vou dar os parabéns. Às vezes às 6 da manhã, eu sei que é capaz de ser desagradável. Às 7, pumba, vou dar sem parabéns. Facebook. O António não usa Facebook para ver quem faz anos. Epá, eu não vou revelar o truque. Sociais. Há um truque, mas não vou revelar qual é o truque. Então, é um truque bestial em que o António tem uma forma de saber os aniversários todos os dias, toda a gente e as pessoas que eu consigo sabem isso. Vou dar esse estímulo a essa situação. Portanto, para mim é a celebração. E se aquela pessoa de determinada situação, vamos lá celebrar. Acho que a celebração é fundamental. Isso é uma das coisas que as pessoas fazem. Celebram pouco. É verdade. Acham que estão no automático. Há que celebrar. Portanto, isso vamos... Mas o celebrar é que é a estamina para continuar amanhã a fazer mais e melhor? Tem a ver com isso. Eu vou a Bragança, que é o 500 km que me vai separar de uma celebração. Isso é acomodação. Nós somos acomodados. Mas mesmo a sua flexibilidade de agenda, ainda agora repara, quando foi há dias que tivemos aquele apagão, eu propus ao António que podia fazer o podcast nesse dia, porque tínhamos um problema, um dia anterior, assim, porque tínhamos uma falha de um convidado, não sei se te recordas, e o António, falei consigo, e o António rapidamente disse, claro que sim. E alterou a agenda, conseguiu mexer, por isso é que eu queria perceber em si como é que consegue mexer as agendas, com a sua vida ocupada, com o seu dia-a-dia, como é que consegue ter disponibilidade para alguém que lhe pede um favor, uma ajuda? Marco, olha-se para ali, há umas que não pode-se movimentar, outras não se podia movimentar. Nisso, depois do apagão, olha, de repente, nada, às 3 da tarde, estava a sair do escritório porque já não havia nada. Mas continua a fazer viagens de Bragança, como disse, Bragança e de outros sítios, propósito para fazer um jantar e vir embora? Continua a fazer isso, no dia-a-dia? Ainda continua esse hábito de fazer uma viagem para estar com uma pessoa Marco, e voltar? Eu faço o que tem que ser feito. No sábado vou estar em representação dos grupos e depois vou para um rally no Alentejo. Então vai dormir ao Porto e depois vai dormir ao Alentejo. Vou em Campo Maior, vou estar no rally no Campo Maior. Portanto, o que é que é? E então, uma coisa, são 300 km. Para si o que é banal, para mim, para nós, e para quem está a ver, não é banal. Garanto-lhe. Garanto-lhe que o que o António faz, para si, é numa normal, para si não o choca, mas eu sempre fascinou porque, de facto, não é normal o que faz. Por isso é que tu gostas da idade. A idade permite-te... estou cansado, estou isto ou aquilo. Ainda não cheguei a essa parte, mas não tarde vou chegar. Será essa flexibilidade, essa forma fora da caixa que o António tem,
e que eu admiro, já nos conhecemos pelo menos há 27 anos, uma coisa assim do género, que o faz ter o sucesso nas coisas que vai construindo? A questão do sucesso, isso, não sei o que é isso do sucesso. A palavra sucesso é algo que para mim, o sucesso é tu alcançares aquilo a que te propões. Pronto, e acabo por alcançar o que me proponho, com mais ou menos esforço. Por exemplo, eu agora sucesso posso dizer, lá para o meu museu sabe, conheci uma senhora que comprou um carro, tem 80 anos e o marido faleceu. Eu digo sempre que sou o rei das viúvas, porque normalmente há carros que eu ando atrás e depois, quando os senhores partem, é muito mais fácil adquirir os carros das viúvas. É o charme. Sério? Pronto, e essa senhora, ela portanto, tem É tão bom. 79 anos, tem um carro em ceia que eu vou ter que ir descobrir o carro, porque tem lá uma avaria e ela adorava. Eu vou arranjar o carrinho para a senhora poder andar, que ela mora ali ao pé de mim, para poder desfrutar com o avô e depois com o marido, os tempos do marido, e depois vai estar no museu com a história dela. É isso que me fascina, contar as histórias. Tenho agora um livro que vou lançar de um amigo meu que faz várias viagens de Volkswagen e não sei o quê. Portanto, isso é que me fascina, contar histórias. Tem pontos de forma, muitos pontos de forma, tem quantas carrinhas? Ponto de forma, as carrinhas ponto de forma continuam ainda com as carrinhas? Claro. Anda com elas? Costuma andar? Olha, por exemplo, no domingo temos o encontro dos Volkswagen, lá vou com uma do meu ano de nascimento. 76. O que é que acha do novo ponto de forma? Isso nada. Isso é uma coisa elétrica. Então quer dizer que os carros elétricos não lhe tocam, mesmo. Eu acho que ainda... Nem o para, híbrido. Marco, isso é verdade. Eu podia arranjar um carro elétrico e assim já tinha a desculpa para não ir a Bragança, porque o carro não chegava lá. Pronto, não posso. Já tinha uma desculpa para não ir. António, vamos falar uma coisa, vamos falar pela negativa agora. Uma pergunta que eu quero lhe fazer e há bocado não lhe fiz e o Miguel também estava, penso que queríamos fazer. Recorda-se de decisões que não tinha tomado hoje, erros que dizia, eu não faria isso hoje. Só olha para trás, na retrospectiva breve, tem coisas, ou acha que tudo tinha que ser feito e fez tudo e não se arrependeu de nada? Primeira questão, tens que fazer a pergunta de outra forma. Como é que eu tomo decisões? Eu tenho que sentir. Por isso é que tu dizes que eu tenho espaço na agenda, porque eu tenho que sentir as coisas. Eu tomo as decisões porque sinto. A partir do momento que eu sinto, tomei a decisão certa. Pode ser um erro. Quantas vezes? É com certeza, muitas vezes erro. Mas tomei a decisão porque senti que era o que tinha que tomar. A cabeça é o melhor que tu pensas que tens, mas eu sinto que o melhor é o coração. Feelings. Eu acho que as coisas têm que ser sentidas. E para o Miguel Estela fica Não, horrorizado. não estou nada, é que não estou nada, António. É Tu tens que sentir, meu. A partir do momento que tu sentes, tu tomas a decisão porque sentiste. Foi errado. E então? É porque eu gosto dessa forma. Nós estávamos a falar há pouco de sermos formatados. Nós somos formatados para tentar utilizar esta coisa maravilhosa que temos aqui dentro, que é o nosso cérebro. Mas, efetivamente, eu também gosto dessa... Muitas das vezes acabo por não decidir com o coração, porque acho que a razão é que tem que ser utilizada, porque é o estereotipo de tudo, mas eu gosto disso, portanto não estou nada horrorizado. E sabe porque é que isso acontecia? Porque tu até agora vives na era do aquário e por isso vais mudar a tua filha e todos os outros. Quando nós olhamos para o nosso mapa, nós trabalhávamos muito a parte racional e pouca alma. E cada vez mais, por isso são o 2, agora se tu reparares o 2, tu na grelha vais começar que as novas gerações vão usar a alma, vai ser o sentir e não o pensar. Mas pronto, isso é uma evolução. Um choque. E agora, claro que a política ainda é comandada pelos que pensam, na mente, mas futuramente vai ser pela emoção. E o mundo vai mudar por isso, claramente. Espero bem que sim. Não vai estar a mudar, Não, as pessoas hoje as coisas. E as empresas têm que se adaptar nesse tipo de situação. Tem acompanhado a política em Portugal? Frustra-o? Sei que agora vamos ter eleições dia 18. O dia que o meu pai faria 100 anos. Para mim é um dia importante. A sério? É 18 de maio de 1925. Muito bonito. Lá tenho um carrinho para celebrar esse dia de 1925. Um homem de celebrações. Claro. No meu WhatsApp é a imagem desse carro que é de 1925. Bonito. Carrega, qual é a marca já agora? É um Chevrolet, 1925. Muito bem. Como é que começou essa paixão dos carros? Não começou, portanto, eu como digo, a vida passada era aviões, devia baixar, depois Chegou bati à com a terra. cabeça, Chegou à terra. bati com a cabeça e vinham os carros. A paixão dos carros veio desde sempre. Eu já pensei que era pancada e já tive preocupações, porque eu tenho uma pancada para os automóveis, eu sei que sim. Mas a minha mãe, antes de eu falar, levou-me ao médico porque eu fazia um barulho. Era o motor.
E era o motor. O médico disse-me, isso é o motor. Ela pensava que eu não falava, fazia um barulho. Barulho da boca? Tipo um barulho. E a minha mãe preocupada, a enfermeira, será que o meu filho não está bem? E o médico, isso é o motor dele. Portanto, eu já fazia o barulho antes de falar. Começou a comprar primeiros carros muito novo, tipo 20 anos, por aí. O meu primeiro carro comprei aos 18 anos, uma carrinha Volkswagen em 1955. Qual foi a carrinha já agora? Uma carrinha Volkswagen, um tipo 1 1955, são-me 50 contos. Foi o primeiro carro aos 18 tinha anos. que ser carrinha para a pista de surf, não é? Tinha que caber na altura. Morava em Cascais, não é? Então, Carrinha. Depois perdi essa carrinha numa oficina que desapareceu. Tenho os documentos, mas não tenho a carrinha, ainda tenho que a recuperar. não lhe vou perguntar quantos carros tem, não quero perguntar essa pergunta. Não sei, não não conto. vou perguntar, porque Não conto. Não acho só. que é um número que não... E não é carros, é paixões. Cada carro tem uma história. Sei que tem muitas dificuldades em conseguir armazená-los, não é? Porque não há um espaço, não tem um espaço digno de pôr tudo, portanto tem que andar... Agora arranjei 15 mil metros quadrados em Palmela e estou a concentrar ali. Um terreno, pavilhão. Ai, que bom, muito bem. O que quer dizer que tinha que ter quase tantos carros de antes como tinha de óculos. Não sei se hoje em dia já parou com isso dos óculos, porque na altura... Óculos tenho muitos. Quando diz muitos, quantifico, muitos. Mais de 400. Houve uma altura que Com para mim lentes fazia atualizados? várias cores. Sim, cores. Progressivos, Agora, não é? tu sabes que com a idade que a tua idade aumenta, a minha também vai aumentando, depois como usas óculos progressivos, a adaptação já é mais difícil, já muda muito a graduação, portanto já tenho menos adaptados não é fácil, eu sei. à prescrição correta. Eu sei. Mas continuo, tenho as caixinhas com os óculos por cores. Okay. Se tivesse agora Mas aqui volto a hipótese- dizer, é aquela, mas a questão da ótica é, 7% da população tem mais do que um par de óculos. Vamos trabalhar nisso, vamos fazer com que as pessoas tenham mais pares de óculos. Quantos pullovers tu tens, Marco? É verdade, muitos. E quantos óculos? Tenho poucos, tenho meio dúzia. E sapatos e ténis, nós temos que fomentar o consumo. Tu só tens esse Miguel? Não, tenho 5 pares Pronto, e mudas. e vou mudando. Isso é que é importante. Nós temos de dar o exemplo. Hoje alguém está a começar com um projeto de ótica, está alguém a querer começar uma ótica. Quais são os conselhos base que está a dar? Já deu aqui muitos conselhos, porque temos aqui hoje uma conversa cheia de A primeira pergunta conselhos, é, mas fala-me um ótico que está a começar hoje. do porquê é zero. que queres abrir uma ótica? Quando as pessoas, eu faço essas entrevistas, sou eu que faço, quando as pessoas, nós temos nas revistas a possibilidade das pessoas contactarem-nos para conhecerem a Opticalia. A primeira pergunta que eu lhes faço é, porquê queres abrir uma ótica? Porque não quer trabalhar no shopping. Esquece. Se tu queres abrir uma loja para ti, tu vais trabalhar para ti, é diferente de trabalhar para os outros. Tu trabalhas para os outros, recebes 14 salários e trabalhas 11 meses, se calhar é melhor continuar a trabalhar para os outros. Primeiro tu tens de saber porque é que realmente, o que é que tu queres oferecer, o que é que tu queres comunicar, porque é que tu queres abrir a tua loja. É para fugir? Ou seja, eu digo sempre a motivação pode ser por aproximação ou por afastamento. Estás a fugir de alguma coisa ou queres realmente? Porque tu, se queres realmente abrir uma loja por uma razão lógica, vai em frente e tu consegues. Se queres transmitir alguma coisa e se queres entregar aos outros algo que os outros não façam, avança. Perfeito. Então a pessoa tomou a decisão e agora tem um caminho pela frente. Quais são as bases que devem termos de conselhos? Atenção, para aí. Só agora. uma. Paixão, vontade de... Não é relevante o grupo, não é relevante o produto que vende, não é relevante o posicionamento de preços. Claro que eu tenho que dizer que o grupo é relevante. O que é que és que eu te conto? Eu tenho que vender o meu peixe. O Miguel contava na Alamfeira e tinha que vender o dele. Não, o primeiro, mais importante, é a paixão. Ele quer. A partir do momento que ele queira, ele consegue. Obviamente, depois deve procurar um parceiro Não que o está a ajude. ser muito facilitador, muito redutor, quando diz isso, como se a paixão fosse só... Estou a tentar fazer uma pergunta para tentar também dar-me aqui a... Tem que dar mais resposta. Para ti, claro que sim, a paixão para ti é odiável. Não Tu é não isso. acreditas na paixão. Não, eu acredito muito na paixão, como é óbvio, mas a questão é se não está a óbvio ser o quê? muito redutor, uma pessoa com a sua experiência. Alguma coisa que tu tenhas Já feito viu? com paixão que não tenhas conseguido? Tantas. Não. Houve alguma coisa na vida que tu concordo realmente inteiramente. tenhas querido com paixão e não tenhas Eu sou conseguido? apóstolo dessa religião, eu sou apóstolo, nós movemos por isso, A por pessoa, a paixões, partir por daí- foco. Os casamentos vão abaixo, as relações de amizade, as relações profissionais, por falta de foco e paixão, vão abaixo. E o que é paixão? É aquela sensação estranha no estômago, que dá, não é? Aquela As sensação. borboletas. É, as borboletas. É o que eu chamo de espírito olímpico. É tu seres, a paixão é algo que se alimenta, é algo que tem que fazer espírito olímpico. Porque é que eu adoro os campeões olímpicos? Porque é que uma pessoa porque é que faz com que uma pessoa seja um campeão olímpico, que seja uma pessoa melhor na área em que faz? Tem que ter esse espírito. Esse espírito, a partir do momento que tens espírito olímpico, tens paixão, tu consegues tudo, tu moves montanhas para conseguir as coisas. Agora, porque sim, porque o meu pai quer. Então, os óticos, podemos deduzir, se calhar erradamente, que os óticos que não tiveram sucesso e tiveram que parar um projeto, um negócio, foi porque tiveram, sobretudo, falta de paixão.
essas frases são muito fortes. Não tiveram sucesso. Não, eu quero depreender algo, porque estava a dizer algo perceber, parece analisar redutor, mas... o que é que os levou a... Se era por aproximação a ou por afastamento de. Ou seja, o que eu quero dizer, se a pessoa ia porque queria ou porque estava a fugir de algo. É a primeira coisa que temos que analisar. A partir daí, se a pessoa vai em direção a algo, eu não conheço ninguém, quando vai em direção a algo que não consiga. Okay, não conheço, sinceramente. Então, se calhar, muitos deles que fracassaram foi porque não tinham nenhum a palavra nenhum fracassar motivo. é a palavra tua. Fracassar é um processo de aprendizagem. Porquê é que tu tens que rotular, como há bocado dizíamos, porquê rotular? Porquê fracassar? Uma aprendizagem. Sim. O Edison, achavas que ele cada vez que não conseguia, dizem que 10 mil tentativas para A lâmpada. a lâmpada, para fazer a lâmpada elétrica, achas que ele achava cada dia que era um fracasso? Não, Achas que alguém conseguia viver com 10 mil fracassos? Não, aprendizagens. Que esse é que é o grande problema. É como é que tu olhas para a experiência que tiveste. Um fracasso? Isso dá jeito. Para quê? Para teres um sucesso? Não. Uma Então aprendizagem. é importante que nós possamos ter aprendizagens, logo é importante também nós fazermos acontecer, a coisa correr mal faz parte da caminhada, é isso? O que é que chamas correr mal? É que a parte negativa não sei entendê-la. Pegando nas suas não palavras, correr não da ter forma sucesso. que o planeado. Não ter Então, sucesso. define qual é a estratégia. Qual foi a tua estratégia? Se não correu de acordo com o delineado, vamos ver o que é que podes alterar a tua estratégia. Olha, eu queria masterminds, às vezes tu podes ser boa numa situação. Eu, por exemplo, como tu sabes, as redes sociais não é a minha praia, não tenho Facebook, tenho que arranjar pessoas, parceiras que trabalham comigo, que sejam boas nisso. As meninas do marketing falam-me lá das influencers e eu digo sim, que é importante. Se forem bonitas. E feias também, que seja. António, então, aqui só para resumir, provavelmente as pessoas, ou os óticos que neste momento não estão a conquistar aquilo a que se propuseram, talvez um pensamento mais profundo sobre si, sobre a sua forma de atuar, será a receita. Não, a receita repara, fazer aqui, é como tu, quando é diagnosticada alguma situação, tu tens que fazer, obviamente, analisar o que é que está a acontecer. A estratégia é analisar uma análise SWOT, o que tu queres. E refazer o caminho. Refazer o caminho e ver assim, o que é que eu tenho para entregar. E ver, realmente é isto que eu quero para a minha vida? Eu sou bom nisto? Mas a questão é que esse pensamento, por vezes, não é fácil. Eu entendo o que o Miguel está a dizer, porque é uma pergunta importante, porque por vezes quem está metido nesse dilema não tem esse discernimento, não tem essa capacidade de ver assim as coisas. O António não vê, porque o António já viu muitos casos de sucesso, já criou muitos milionários, como dizia há bocado a brincar, e na prática consegue identificar. E programação neurolinguística, é assim que trabalhamos. Coaching, é assim que se trabalha. Não deixemos-nos de histórias. O que é o sucesso, o que é insucesso? É uma estratégia. A resposta está do lado do próprio. Claro, é perceber, analisar. Agora, tu dizes, eu consigo fazer isso sozinho? Se calhar não. Se calhar tens que trabalhar com coaches para desenvolver isso. António, o tempo corre, isto é impressionante, esta conversa. Ainda bem que corre, imagina se não nós estávamos aqui o dia todo e estamos a entrar na fase final. Faz lá as perguntas do guião que o Marco mandou. Não. Queria-lhe perguntar aqui uma coisa, considerando que gosta de pessoas que ama de paixão os automóveis, a ótica. Não. Eu amo tudo aquilo que eu amo o surf, amo as coisas. Tem que ser, tu tens de ter paixão por aquilo que fazes. O que é que quer deixar ao mundo, António? Não é o que é que eu quero deixar. O que é que eu deixo ao mundo? O que é que deixa ao mundo? Ou o que é que quer? Porque ainda há É muita coisa museu? para fazer. Ainda há muita coisa para fazer. O museu sabe. Quando é que ele abre? Quando é que ele abre? Essa é a parte. Quando é que ele está terminado? Ele está terminado. Qual é. Para percebermos como é que eu estou a fazer o museu. O Marco não quer perguntar. Eu tenho um SAP por cada ano de vida. Ok. Portanto, quando eu terminar a minha vida, está terminado o meu museu. É um espetáculo. É uma boa meta. Espetacular. Não, é um processo como outro qualquer. Vou tendo um processo, vai aparecendo, portanto ele vai sendo construindo. Porque as coisas têm que estar sempre em construção. O dia que tu não tens qualquer coisa em construção, quer dizer que morreste por dentro. Não é? Até um processo sempre de construção. Agora vai sendo construído, vai sendo desenvolvido. António é um otimista. É um otimista. Tenho um processo, felizmente pessoas que estão a trabalhar para desenvolvermos. Posso dizer, eu tenho um carro, comprei em Coimbra, para aí há 20 e tal anos e ainda não consegui pôr o nome, porque aquilo, já fizemos uso de capacete. Portanto, é um processo que já está há 20 e tal anos. Qual o carro que lhe deu mais gozo comprar?
O que ainda não comprei, como é óbvio. Tem a ver um carro, pá, eu adorava aquele carro e uma consegui. história qualquer. Agora, há 2 dias conheci dessa minha senhora que mora ao pé de mim, que tem um carro em ceia, e agora estou apaixonado por esse carro. Eu lembro É azul? o Corvette, aquele Corvette tinha de 56, lindo. Para mim é dos carros mais lindos que você tem. Um Chevrolet Corvette, Não. aquela versão. Não, ó, Marco, o que é mais interessante... Verde, este verde assim, este verde azul, É? o carro era lindo. Não, o que é importante nos Corvettes é saber como é que eles foram criados. Como é que foram pensados. Isso dá outro podcast. Ontem mostrou, mas não vou mostrar. Ontem mandou-me um vídeo até à noite para me explicar como é que se criou um Corvette e eu não. Pronto, Eu Como acho é que se eu em inspiraram? off vou partilhar com o Miguel. Vamos criar um podcast de automóveis. Eu acho que. Não, isso já há muitos. Não, mas com o António. São carros com história. Então só quer carros com história. Essa não história, tenho eu, para mim, os carros, história. é só até os anos 90, pá, aí, mais ou menos. Yeah. Quando começam com muito plástico, esquece lá isso. Os carros novos, por para mim, acaso são também não gosto. eletrodomésticos que nos levam do ponto A ao ponto B e com sucesso. Nem tem aquele Mustang que eu comprei, o Mustang, um 66. Aquele Mustang que eu comprei, depois vendi-lhe assim um Mustang. Ainda o tenho. Era um C3 ou C4. Não sei. É o de 66, não é o Cabrio, era o branco. Mas era de que ano? 66. 66? Sim, era. Isso era um Stingray. Branco. Sim, é um Stingray. Ainda o tenho. Era, sim. Deve lá estar. Deve lá Isso estar. é. António, Muito bom. reta final. Última pergunta. Conta. Não. Temos aqui umas perguntinhas curtas. O que é que mais o incomoda? O que é que mais o O que é incomoda? que o chateia? O que é que o O que irrita? mais me incomoda a mim, a apatia, sei lá, a apatia, a procrastinação, sei lá, pessoas mortas antes Antes da data. de nada, sei lá, procrastinação, me incomoda a procrastinação. Olha, o lamentar, o chorar, o vitimizar, sei lá, essas coisas. Se pudesse conversar com alguém que já partiu, quem seria e o que é que lhe diria? Ui, não vais por aí, porque tu consegues falar com as pessoas que já partiram. Sim? Bem dito. Não vais por aí. Então, todos os dias. Não é todos os dias, tu consegues. Como Diz. te digo, o meu pai vai fazer no dia 18 de maio 100 anos que partiu, obviamente, e eu consigo falar com ele e conversar, insights. É uma coisa que se sente. Sim. Muito bem. Marco, Estou-me satisfeito, não, eu estou muito satisfeito, António, acho que foi uma conversa muito recheada, eu não esperava que tivéssemos tanto. Nós Estraguei-te o não guião. seguimos o guião. Nada, o guião, Foi acho que o guião, engraçado. Foi só agora, foi só estas perguntas. Essa pergunta. Estas aqui. nós temos os dois esse. tivemos Agora essa- faço eu a pergunta. O que é que vocês pretendem com isto? Qual é o vosso objetivo ao criar isto? Ambos trabalharam comigo, são 2 11. Os 11 são pessoas super ativas, hiperativas, que têm muitas ideias, muitas coisas e muitas vezes falham em não concretizá-las. Sim, mas não é mal ter ideias. Eu acho que temos aqui uma coisa que nos liga aos três. Temos 2, 3 coisas que nos ligam. A ótica, liga-nos aos três, como Tá é bem. óbvio. Mas há aqui outra coisa que nos liga claramente, porque eu conheço muito bem o Miguel, conheço muito bem o António, e sei claramente, ambos gostamos de pessoas. Nós lideramos pessoas, nós temos organizações muito grandes, e todos nós percebemos que mais do que os processos são as pessoas. E nós temos casos, não interessa aqui estar hoje, não é o foco, em que nós percebemos que os processos falharam por completo e que depois o que saiu Aprenderam, não é falharam, Marcos, esquece, já há muito tempo que não trabalhas comigo. Não há falha. Houve uma aprendizagem, verdade. é diferente. Isso para dizer o quê? Para rematar, que é a sua pergunta que era, o que queremos com isto, e eu faço as minhas palavras e o Miguel farás dele, é sobretudo dignificar o nosso setor. O nosso setor, eu sinto, ainda dia escrevi sobre isso, um texto sobre isso, em paralelo com outros setores, como o caso da farmácia, por exemplo, nós estamos a ficar para trás em algumas áreas. Por exemplo, a união. Nós temos 20 grupos, mas atenção, nós não estamos unidos como nós pensamos, nós temos grupos e muitos deles muito desalinhados. O que quer dizer que as pessoas não entenderam a importância de estarem juntos. E o que vamos aqui fazer, o que eu pretendo, e é o Marcos, nosso mas deixa-me propósito, só dizer uma coisa. Isso é uma coisa cultural. Eu dou-te o exemplo que em Portugal, na agricultura, os meus avós eram agricultores, o meu avô tinha um trator e depois emprestava lá aos outros senhores da terra. Cá em Portugal, cada um de nós tem um trator na agricultura. Em França, há um trator que é dividido por todos os agricultores e cada um explora. Qual é a vantagem disso? Conseguem partilhar as despesas. Cá é um proprietário só. Portanto, mas nós temos essa É o, dificuldade. Mas é ego, intrínseco. é o tal ego falando. mas mesmo sendo intrínseco do setor, nós temos que quebrar esse mito. Ou seja, eu acho que cada um de nós tem
pode fazer qualquer coisa para o setor. O António está a fazer a sua contribuição, o António disse aqui coisas que acho que são excepcionais, nomeadamente o facto de estimular as pessoas a fazerem mais, a abrir mais lojas, que é a sua forma de ser, é o seu modo de operandi. Mas erros que às vezes não deviam abrir mais lojas. Mas eu sinto isso, eu sinto que hoje o que queremos com este programa e com este podcast, no fundo, é dignificar a ótica e tentar quebrar mitos, nomeadamente esses mitos. Nós temos que estar mais unidos, nós temos que ouvir mais, nós temos fórmulas que por vezes resultaram e que hoje não vão resultar. Como nós dizíamos muitas vezes, fazer o que se fazia já não se obtém o que se obtinha. Ou seja, o princípio da insanidade de Einstein. O princípio da insanidade é fazer o que sempre fizeste e acreditar que os resultados são diferentes. Logo, a ideia é ter pessoas generosas como o António, que não se importam de partilhar, de dizer aquilo que sentem e que estão a dar gratuitamente, no fundo, a sua visão do mercado. E, no fundo, é por aí que nós queremos ir. Portanto, queremos, no fundo, criar aqui um cluster, digamos, um grupo de pessoas que tenham essa generosidade que o António tem e que demonstram que a ótica tem que ser rápida, porque nós estamos a ficar para trás. Eu tenho muito receio, continuo a dizer, quer na área da grande distribuição, supermercados, tu achas quer que o nosso setor está a ficar para trás? Está a ficar para trás em muitas áreas, nomeadamente isso que eu falei agora. A falta de união, o pensar sozinho, não pensar em... Eu vou dar um exemplo. Agora em Madrid, o governo regional, neste caso da província... Está a lutar para ter... Não, deram 15 mil vouchers à população para óculos. Ou seja, o governo está a apoiar. Pergunto-lhe, como é que nós conseguimos que o governo em Portugal dê um cheque oculista que nos ajude a comprar óculos? Isso não existe. Por falta de união. Ou seja, o cheque... No dia apareceu o cheque livre. Mas eu ouvi uma coisa, em Espanha está-se a querer aprovar, como em França, que haver esse voucher de... Isso é um exemplo, nós temos mais exemplos. Posso falar das classes profissionais, vamos ter aqui connosco várias pessoas das classes profissionais, neste caso da optometria e da ortótica, e também vamos aqui provar que estamos a caminhar pelo lado errado, ou seja, não estamos a entender que quanto mais juntos estivermos e unidos e falar a uma voz, mais peso o setor vai ter. No fundo, isso é o valorizar o setor. Se concordarás com a ideia? Sim, sem dúvida, e mais do que isso... Não, responda a tua coisa. O que é que queres fazer com isso? E mais do que isso, e é isso que eu vou pegar, para dignificarmos o setor e para estarmos unidos, temos que dar a conhecer as pessoas que cá estão. Muitas das vezes, quem está no setor não conhece efetivamente as pessoas que todos os dias estão por trás do negócio, dos óculos, de tudo isto, e acima de tudo é dar-lhes a conhecer quem é o António. Estes conselhos que o António deu hoje, nesta conversa super agradável, eu acho que quando as pessoas ouvirem assim, caramba, eu não pensei nisto, ou não penso nisto desta forma. Parece tão fácil. Exato, eu não sou fracassado, eu estou a aprender, por exemplo. Porquê que eu ia dizer, não sou, foi este o caminho que eu decidi, não correu bem, vamos pegar no outro podcast que existe, que isso corre bem, então vamos fazer de outra forma. E estes ensinamentos que o António nos dá, porque são ensinamentos, todos os outros nossos convidados vão dar a sua perspectiva. E depois todos nós, com a capacidade que temos e com a inteligência que temos, vamos fazer o nosso caminho. Sim, mas isso, vocês estão a dizer, a união agora aceita, ou seja, há muitas fações, não é isso que queres dizer? Tu é que és bom na política, mas há muitas fações e... No final do dia, final de contas... Sim, pois, é possível. Eu acredito que sim, que será uma forma tens de... que juntar, e as pessoas têm que se conhecer, têm que saber quem é o António, E porquê que há tantas fações? Porque não é compatível tantos egos? Haverá, com certeza. Por faltar isto que estamos aqui a acontecer hoje, por haver uma conversa open mind, o António vai participar agora num painel muito importante no dia 10, não é, que o Ricardo está a organizar, e vai discutir... Isso é vender o nosso peixe, cada um vai lá vender o nosso peixe. Mas depois do António falar, vai falar os profissionais, os responsáveis das classes profissionais, neste caso da própria ANO, da APOR, da APLO, da UPOP, e isso é um momento muito raro. Vamos ter a hipótese todos juntos falar numa sala, num fórum, onde estão decisores sim. E que pode acontecer aqui uma alteração radical. Eu acho que todos só ganhamos enquanto este tipo de conversa tem que existir. Portanto, eu, como o Miguel disse, tenho daqui a 10 anos, como é que queres que seja a ótica? Qual é o vosso contributo daqui a 10 anos na ótica ou 5? Que agora vocês gostam de entrevistar, eu também sou bom na entrevista. Daqui a 5 anos, como é que vocês se veem neste lente indiscreta? Ainda vai existir? Como é que evoluiu? Espero que sim. Pode continuar com outras pessoas, não há um problema, nós não queremos ser donos disto, nós não somos donos, temos a posse momentânea. Essa é que é a visão. Qual é a visão que cada um de nós temos? E muitas vezes nós não trabalhamos a visão que cada um tem para as coisas. Sim. É a visão. Qual é a visão? Daqui a 5 anos, como é que vai ser a lente indiscreta? Escrevam vocês próprios à noite a pensar como é que querem que seja... Mandar uma carta e transforma isso num desafio. Está feito o desafio, António. Então...
António, obrigado por Virou-se- este desafio, espetáculo. Já Agora temos vais trabalho de cortar casa, isto. Já temos trabalho Isto de é casa. cortar, isto é cortar. Não é para cortar. Eu, aliás, acho que sim, que deve estar presente. António, foi um prazer enorme voltar a vê-lo e ter aqui É sempre um connosco. Para todos os que estão a assistir, até breve. Um Muito abraço. obrigado, António, obrigado. Foi um gosto. Nada.